Você já tentou de tudo para emagrecer, fez dieta, exercício físico, mas tudo parece que nada funciona? E se eu disser que existe um segredo que pode fazer com que você queime gordura, controle sua pressão, controle seu diabetes e ainda de quebra melhorar sua capacidade mental? Pois é, isso se chama jejum intermitente. E hoje a gente vai falar sobre esse assunto, como fazer, o que acontece no seu organismo e os 5 benefícios que você vai notar ao longo do tempo. Olá, meu nome é Caio Matsubara, sou médico em geral e esse canal está voltado para fazer com que você reverta a sua síndrome metabólica. Se você não sabe sobre a síndrome metabólica, dá uma olhada nesse vídeo que eu explico melhor. Mas vamos lá falar sobre o assunto jejum intermitente. Você já deve ter visto vários vídeos por aí falando sobre o tal do jejum intermitente. Mas o que é jejum intermitente? Jejum intermitente nada mais é do que você optar por evitar a alimentação por certo período de tempo, seguido por uma janela que você pode se alimentar. O esquema mais comum é o chamado 16/8, ou seja, você pode ficar de jejum durante 16 horas e durante 8 horas você pode se alimentar. Existem outros esquemas um pouco maiores, por exemplo, o esquema 20/4 e assim vai. Só que o que eu recomendo é você começar devagarzinho, ou seja, você começa ficando 12 horas de jejum e vai estendendo um pouquinho mais à medida que se adapta o seu organismo. Mas por que então ficar sem se alimentar é tão bom? Nesse esquema 16/8, uma das formas que você pode fazer seria, você pode se alimentar das 10 horas até mais ou menos às 18 horas, então dá mais ou menos 18 horas, e nesse período não pode comer mais. Outro esquema é você se alimentar meio-dia até no máximo 8 horas da noite. Dessa forma você consegue ficar um bom período sem se alimentar, aproveitando também o horário que você vai dormir e não vai estar pensando na comida. Mas o que ocorre no jejum intermitente e quais os benefícios que você vai ter ao praticá-lo? Aqui estão 5 informações importantes que ocorrem no seu organismo. E se você já pratica o jejum intermitente, eu quero saber de vocês. Quais os benefícios que você tem sentido no organismo? O primeiro benefício é a questão da sensibilidade à insulina. Por quê? Porque nesse período que você não se alimenta, então você não vai ter níveis elevados de glicose ou vai ter níveis de glicose muito baixos. Como aí o estímulo da liberação de insulina é resultado da liberação de glicose, então seus níveis de insulina vão permanecer baixos. Dessa forma, o seu corpo vai voltar ao padrão normal, fazendo com que você tenha um melhor perfil de sensibilidade à insulina. Nesse quesito vai ajudar numa doença chamada síndrome metabólica. Tem mais informações no meu canal, mas ficando sem se alimentar, deixando os níveis de insulina mais baixos, seu corpo vai começar a melhorar um pouquinho a sua sensibilidade à insulina. Então é o primeiro benefício. Se você tem a síndrome metabólica e as consequências da resistência à insulina, praticar o jejum intermitente vai te ajudar nesse processo. O segundo processo é a queima de gordura. Exatamente. Aquilo que a gente prega ao paciente que tem obesidade, que é perder peso, mas principalmente perder gordura, só é possível se seus níveis de insulina estão muito baixos. Porque como se tem insulina no organismo, comparando a insulina é como se fosse aquele chefe mandão. Se tem ela presente, não vai fazer com que você acione outros hormônios, no caso, o hormônio chamado glucagon, que ele é responsável pela lipólise, ou seja, a quebra da gordura transformando em energia. Então, se você tem insulina alta, não ocorre essa quebra de gordura, então você até pode emagrecer se você não fizer a questão do jejum, mas geralmente não vai ter uma boa queima de gordura. Então, ficar sem se alimentar por esse período que é o recomendado de 16 horas, vai fazer com que o seu corpo estimule a quebra de gordura. Mas por que exatamente 16 horas, doutor? Por que não posso ficar 18 horas, 8 horas sem me alimentar? Por que isso ocorre depois desse período de tempo? É que, na verdade, o nosso fígado guarda energia para a gente na forma de glicogênio hepático, ou seja, um monte de açúcar junto lá dentro do fígado. E esse açúcar dentro do fígado é só lembrar como se fosse o fígado de uma bateria. E ele dura mais ou menos 14 horas. Então, por isso que é interessante, pelo menos 16 horas sem se alimentar, para ela conseguir queimar umas 2 horinhas aí de gordura. Então, esse é o segundo benefício, a lipólise. E se você está gostando até aqui, sabia que é possível fazer um acompanhamento mais de perto por mim? Eu vou deixar aqui no link da descrição o link do WhatsApp para quem quiser conversar, tanto para realizar consultas presenciais em Londrina ou online. Dá uma olhada aqui, eu vou deixar para vocês clicarem. E o terceiro benefício é a saúde cerebral. Você sabia que você ficar sem se alimentar pode ativar uma substância chamada BDNF, o fator de crescimento cerebral? Ou seja, ele ajuda as suas células neurais a ficarem mais fortes e a neuroplasticidade.
O quarto item é redução da inflamação. Isso mesmo, inflamação. Aquela chamada inflamação no corpo inteiro, cansaço, dores pelo corpo, pode ser que ela tenha um bom benefício se você ficar sem se alimentar. No caso, o que ocorre é que seus níveis de glicose ficando mais baixos e mais controlados vai fazer com que ocorra menos o processo chamado de glicação. Glicação seria o quê? Juntar ali a glicose na proteína e não soltar mais. Isso que a gente consegue avaliar pela hemoglobina glicada. Essa variação demais de glicose causa inflamação no nosso corpo, fazendo com que seus níveis de glicose fiquem mais estáveis durante o jejum intermitente, vai fazer com que você tenha menos dores, menos inflamação pelo corpo. E o quinto benefício é a longevidade e a autofagia. Esse é um capítulo à parte que eu posso explicar em um próximo vídeo, mas significa o quê? Você sabia que você ficar sem se alimentar por um certo período de tempo vai levar à necessidade do seu corpo reciclar as organelas das células? Organelas, para quem não lembra, está aliado àquela questão da biologia lá atrás, são aí pequenas proteínas que a gente tem dentro do corpo, dentro da célula, responsáveis por certas atividades. Uma delas é a mitocôndria, que produz a nossa energia através da glicose. Você ficar sem se alimentar por um certo período de tempo vai fazer com que seu corpo necessite de proteínas, mas sem se alimentar, essas proteínas não chegam para você pela alimentação, então o corpo, de uma certa maneira, quebra algumas organelas das células, transforma em energia de novo para você, só que isso seria ruim desde que você não se alimentasse depois. Depois que você volta a se alimentar, o seu corpo começa a processar novamente essas organelas, então é como se fosse uma reciclagem ali, e uma longevidade maior das suas células. Esse tópico é muito interessante e eu posso deixar para um próximo vídeo para vocês. Mas aí, topa o desafio do jejum intermitente? Se você ainda tem receio e dúvida como conseguir suportar a fome do jejum, fica nesse próximo vídeo que está aparecendo para você. E até o próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau. Um alerta importante é que o jejum intermitente não está recomendado para todo mundo. O ideal é conversar com o seu médico se você está liberado ou não para poder realizar. De maneira geral, pessoas que são gestantes, pessoas que estão em uso de antidiabéticos orais, principalmente, que causam queda da glicemia, ideal conversar com seu médico, e crianças. Essas pessoas aí não é indicado realizar jejum intermitente, a não ser que tenha a liberação expressa do seu médico.